você já ouviu que agrotóxicos são necessários para alimentar o mundo, esse episódio é para te mostrar que tudo isso é uma grande mentira. Olá, minha gente, eu sou Dávila Moraes e está começando mais um episódio do nosso podcast Vozes. Hoje o papo é sério e urgente e atravessa os nossos campos, os nossos corpos e os nossos pratos também. Vamos falar sobre agrotóxicos, ou melhor, falar de veneno, né, meninas? Estamos aqui com a Laisa Cavalcante, integrante do movimento Revoga Já, e com a Brenda Rosendo, assessora técnica de TDAH Brasil, para falar um pouco mais de como essas substâncias contaminam nossos alimentos, o ar, as águas e principalmente as periferias, nossos campos e também nas comunidades tradicionais. Mas também vamos falar de resistência, sobre soberania alimentar, agroecologia e juventudes que lutam por justiça socioambiental. Fica com a gente e compartilha esse episódio com quem precisa entender que o futuro só é possível com saúde, meio ambiente equilibrado, justiça social e comida de verdade no prato. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu já falei aqui, um pouquinho sobre cada uma de vocês, mas eu queria que vocês se apresentassem melhor para a galera conhecer quem é quem aqui, tá? Tá bem, olá pessoal, saudações. Eu me chamo Brenda Rosendo, sou ativista e cientista ambiental, mestra em desenvolvimento e meio ambiente e assessora técnica em saúde ambiental do Instituto Terra e Desamos Brasil. Olá, gente. Antes de mais nada, quero saudar vocês, meninas, Brenda, Dávila. Uma mesa só de mulheres. Uma mesa só de mulheres. E também a quem nos assiste, né? Também quero agradecer pelo convite, a oportunidade de somar nesse debate que é tão urgente, né? Tão necessário, contra os agrotóxicos, discutindo os agrotóxicos e também a todas as formas de opressões que violentam os nossos territórios, né? E falando um pouco mais sobre mim, eu sou estudante do curso de licenciatura em Geografia na Fafidam, campus da UES, lá em Limoeiro do Norte. A minha atuação junto ao movimento Revoga Já se deu, inclusive, a partir da minha trajetória acadêmica, onde eu faço parte de um projeto de extensão intitulado ProEficam, né? Ele é composto apenas por mulheres, a professora coordenadora Bernadette e as colegas Jade, Dani. Então, o projeto ele tem justamente o objetivo de fortalecer a produção agroecológica e as comunidades camponesas da Chapada do Apodi, que compõem as cidades do Baixo Jaguaribe. Então, a partir do projeto, a gente foi se aproximando dos movimentos, né, estabelecendo parcerias que são muito importantes. E também eu trago para esse debate a minha vivência também, pois eu sou filha, neta de agricultores, venho de uma comunidade rural. Então, todas essas questões, elas me atravessam desde cedo. Então, eu cheguei na universidade com muitas inquietações e foi nela onde eu encontrei as ferramentas, né, para entender essa realidade, compreender a realidade onde eu vivo e também para contribuir para a sua transformação, né? Então, eu, inclusive, quero trazer a importância que a universidade tem nesses processos formativos, né? E é isso. Bem-vinda, meninas. E para quem ainda acredita que agrotóxico é só remédio de planta, não é, né? Como a gente pode explicar o que de fato são essas substâncias? A gente está aqui para explicar justamente isso, né? Os tipos mais comuns e os impactos reais que eles causam na nossa saúde e também nos nossos territórios. Então, assim, meninas, vocês podem falar um pouquinho sobre isso, sobre o que são agrotóxicos, como é esse impacto? Os agrotóxicos, eles, assim, falando, né, introduzindo o que são agrotóxicos, são substâncias químicas que atuam nas produções agrícolas com a ideia de combater o que chama-se de pragas, né, fungos, ervas daninhas, que são aqueles organismos que atacam as plantações e são, em sua grande parte, no Brasil, né, e no mundo, utilizados para a produção de commodities, que são, inclusive, produções agrícolas que suprem um
um mercado externo que não é alimentação, né? Inclusive, é para combustíveis, né? E tudo mais. Então, os agrotóxicos, eles trazem consigo a contaminação. Como o próprio nome já diz, né? É tóxico, tanto para o meio ambiente como para os seres humanos. Então, eles trazem diversas doenças para as pessoas e também polui o meio ambiente, os corpos hídricos, o ar, o próprio solo, né? E no corpo humano ele se manifesta através de náuseas, né? De vômitos, ele pode ser se apresentar tanto de doenças crônicas quanto agudas, né? Aquelas que tem ali um efeito bem rápido quando a pessoa é exposta a essas substâncias. Então, os agrotóxicos são utilizados com essa ideia de que traz um maior desenvolvimento, de que aumenta as produções agrícolas, né? Então, ele faz parte, inclusive, de um pacote que coloca o lucro acima da vida, né? Então, é como se o lucro fosse mais importante do que a vida das pessoas, sim, né? Então, eles são uma arma química, na verdade, né? Eu venho de Limoeiro, da região de Jaguaribana. Então, lá é uma região onde tem, assim, bastante casos, assim, de intoxicação. Durante algum tempo, foi uma região que teve, assim, se destacou, né? Pelo grande número de câncer, né? Porque é uma substância que está associada ao câncer, que desenvolve muitas doenças. Então, lá teve um certo período, né, entre 2010 e 2009, que a região do Vale do Jaguaribe foi uma que mais teve um índice de câncer, né, associado inclusive aos agrotóxicos, porque a gente lá tem a Chapada do Apodi, que se destaca pela questão das terras que são muito férteis. Então, o agronegócio, né, com a ideia, um modo de produção que usa massivamente essas substâncias, acabou se territorializando na Chapada e os agrotóxicos são bastante utilizados por lá, né? Então, assim, trazendo de forma geral, o agrotóxico para mim é isso mesmo. E, assim, é uma questão de saúde pública, né? Porque, pensem, esses agricultores, eles acabam adquirindo câncer por conta desse contato com a substância, e o câncer é uma doença que passa de geração para geração. Então, os filhos, os netos vão acabar tendo essa predisposição. Sim. É importante destacar também qual é o tipo de produção que utiliza o agrotóxico, né? Porque, como Laisa colocou, né? De onde vem esse uso exacerbado, né? De agrotóxico? Por que é que se usa tanto agrotóxico, né? De onde foi que isso surgiu? Então, assim, da mesma forma que teve a Revolução Industrial, né? Que foi um grande marco de expansão do capitalismo, teve a que chamaram de Revolução Verde, né? Que nada mais foi do que a expansão desse capitalismo da cidade para o campo, né? Então foi transformar o campo também nesse território de produção de lucro, né? Acho que território, acho que é até uma palavra assim, né? De dizer. Mas assim, por que é que o agronegócio precisa desse agrotóxico todo, né? Assim, porque na verdade é um sistema que alimenta as monoculturas, grandes monoculturas, né? Então a gente tá falando aqui de latifúndios, de milhares de hectares, né? Então são terras enormes que plantam apenas um tipo de espécie. É uma só planta ali naquele latifúndio com milhares de hectares. Então fica muito nítido que quando você desmata uma vegetação para plantar um tipo só de planta em uma área imensa, é claro que vai haver desequilíbrios ambientais, né? Então, se um inseto precisa se alimentar, do que é que ele vai se alimentar ali, naquele espaço hostil? Vai se alimentar do que tem, né? Exatamente da cultura que foi plantada ali. Então, é um processo natural os organismos se alimentarem das plantas que tem ali. Se só tem aquele tipo de planta, né? Lógico. Então, é um desequilíbrio ambiental, porque o ambiente ele vai ficar menos fértil, né? A terra fica menos fértil quando se retira uma vegetação para plantar uma só planta, né? Uma só espécie de planta. E aí também
também fica menos biodiverso, e essa biodiversidade ela tem um papel muito importante, né, de ciclagem de nutrientes, de polinização, enfim. Então, e até a questão de cadeia alimentar, né? Então, tudo isso fica abalado. Por isso que vendem esse pacote, né, do veneno, que é o transgênico, o fertilizante e o agrotóxico. Sendo que o transgênico, ele já foi também criado para suportar o agrotóxico, né? Porque o agrotóxico, ele pode matar inclusive a planta, né? Muitos agrotóxicos também são herbicidas. Então, os agrotóxicos são feitos até mesmo para não permitir que elas cresçam, né? Enfim, vivam. Ou seja, os agrotóxicos também podem matar a própria planta. É por isso que foram criadas também as sementes transgênicas. As sementes transgênicas, elas são sementes que têm uma resistência ao agrotóxico, né? Então, você já vende ali aquela semente com aquele agrotóxico ali, né, casadinho. E além disso, também essas sementes, elas podem resistir a intempéries ambientais, né? Por exemplo, numa área que tem ali só uma pobreza estrutural, que não tem arbustos, árvores, capins, né? Tem uma pobreza estrutural. Só um tipo de planta, né? Então, vamos imaginar isso. Esse plantio de monocultura, então ali vai ter uma incidência solar maior em cima do solo, né? Das plantas. Quando tem uma forte chuva, também vai impactar mais, né? É um sistema muito sensível às intempéries ambientais. Então, é por isso que eles utilizam essas sementes para resistir a esse ambiente hostil, né? E também para resistir ao agrotóxico. E aí, como é um ambiente pobre em nutrientes, eles também vendem com o fertilizante, né? Que geralmente é proveniente às vezes é refino de petróleo, né? Dos processos industriais de refino de petróleo, ou então de mineração, né? Então, você percebe aí, a partir daí, que é uma indústria alimentando a outra, né? Então, é uma indústria alimentando o lucro da outra e não a população. E você até falou aí, né, desse sistema sensível, eu fiquei me perguntando como é que fica o solo após o uso desse agrotóxico, né? Os agricultores, eles conseguem plantar novamente no mesmo solo ou não? Precisa ser feito algum trato ali? Como é que vocês conseguem dizer isso? É uma acumulação, né? O agrotóxico, ele tem uma característica de se acumular, se bioacumular também nos organismos. Por exemplo, produtores que querem ter certificação orgânica, eles têm que seguir uma série de protocolos que inclui também a análise de solo, né? A análise do que está sendo produzido. E aí, se um produtor está vizinho a outro que utiliza ali agrotóxico, principalmente com pulverização aérea, né? Pior ainda, é muito difícil ele conseguir a questão dos protocolos dentro da produção orgânica, porque as análises sempre saem resíduos de agrotóxicos ali. É o que acontece, por exemplo, com o que a gente chama de deriva, né? Que é justamente na pulverização aérea, a deriva se caracteriza com aquela substância que não atinge a plantação, né? Aquela área onde está a produção, e aí pelo vento, né, já que é aspergido por aviões ou drones, né, como a gente vai discutir ao longo dessa conversa, então uma parte dessa substância acaba sendo levada pelo vento para áreas vizinhas, né? Então, por exemplo, é aí onde inicia-se a intoxicação de comunidades tradicionais, né? As comunidades camponesas, indígenas, a própria água, os rios. Quando a gente fala sobre esse modelo de produção, é importante a gente também situar como é que ele se territorializa, como é que ele está no Brasil, né? Qual é essa situação? Porque o Brasil, ele se caracteriza como um dos maiores produtores agrícolas do mundo que usa agrotóxicos, né? Pra gente, trazendo aqui exemplo, né? Dos 10 agrotóxicos mais vendidos aqui no Brasil, 3 são proibidos na União Europeia, né? Tipo, que são substâncias que nos países que compõem o bloco econômico da
da União Europeia, eles não são usados, né? Porque já foi comprovado que faz mal à saúde, ao meio ambiente. E então, esses agrotóxicos são usados aqui por quê, né? É importante a gente se perguntar por que isso acontece. Porque aqui pode, Porque aqui, né? Então, o que inclusive a professora e geógrafa Larissa Bombardi, né, que foi uma das pioneiras nessa discussão dos impactos, assim, dos agrotóxicos aqui no Brasil, ela escreveu recentemente um livro intitulado Colonialismo Químico, onde ela coloca, né, porque, por exemplo, as empresas, né, que fabricam, por exemplo, essas substâncias, elas estão situadas, em sua grande maioria, no norte global, né, nos países que estão, né, que compõem a União Europeia. Então, esses agrotóxicos são exportados, por exemplo, para países do sul global, e aí a gente pode mencionar, por exemplo, aqui o nosso continente, a América Latina, recebe essas substâncias, e aí quando ela coloca que é um colonialismo químico, é porque se trata de uma exploração sobre os nossos territórios que é histórica, né, de dominação, de violência, onde os países do sul sempre estão nesse lugar de exploração, onde o adoecimento das pessoas, onde a exploração do trabalho, da vida, né, mesmo, e também a exploração dos recursos naturais, sempre partem, assim, desse sul global, né? Então, é muito importante quando ela coloca essa discussão para a gente entender a lógica que orienta essas substâncias, que são os agrotóxicos, que são muito perigosos, né? Então, um outro exemplo, por exemplo, é que a malationa, que é uma das substâncias usadas na pulverização, para pulverizar as plantações, que também é usada, por exemplo, naquele carro do fumacê da dengue, por exemplo, né? Então, a malationa, existe, assim, uma permissão de uso nos países, né? Que é a regulamentação de cada país. Na União Europeia, por exemplo, eles têm um parâmetro, né, que indica o quanto que aquilo pode ser utilizado, aquela substância. Aqui no Brasil, por exemplo, o uso da malationa é 400 vezes superior do que a União Europeia. Imagina o impacto disso. Isso. Para a gente pensar como que esse agrotóxico chega nos territórios, chega nas pessoas, chega no meio ambiente, né? Então, e aí o que para mim é catastrófico, por exemplo, é o uso do glifosato, né? Então, o glifosato, por exemplo, é uma das substâncias assim que é mais vendida no mundo. E em 2015 ele foi considerado pela OMS um dos agrotóxicos assim mais cancerígenos, que é muito perigoso, né? Então, a permissão na água potável aqui no Brasil, por exemplo, é de 5.000 vezes maior do que na União Europeia. E aí chega a ser surreal a gente permitir esse tipo de ataque aos nossos corpos, né? Isso. Porque, por exemplo, eles se encontram na água, nos alimentos, então é em tudo que a gente come, o nosso corpo ele vai ingerindo e com o tempo a gente vai sentindo aí esses sintomas. Exatamente. E a água, né, sendo um princípio, assim, da vida, Básico. Sim, é básico. Então, é um número muito alarmante. E aí, pra gente entender do porquê que essa quantidade de agrotóxicos chega ao nosso corpo, né? Porque tá diluído aí na água, no meio ambiente. Então, a gente precisa entender como que acontece essa regulamentação, por que isso acontece, né? Por isso que é muito importante a gente compreender as dinâmicas políticas, porque norteiam, né? Impactam nessa dinâmica. Então, assim, só para eu entender, o uso de drones para pulverização aérea de agrotóxicos, né? Ele virou um símbolo de inovação, entre aspas, claro. Mas quando se deu isso? Foi através desse movimento verde que você falou, Brenda? Como é que vocês veem essa mudança, assim, a partir desse momento a gente passou a utilizar o uso de agrotóxicos nas nossas plantações. Como é que também o que é que está por trás, né, dessa tecnologia, entre aspas, mais uma vez? Porque tem muitos riscos que são silenciosos.
Sim, na verdade a pulverização aérea chegou depois, né? Inicialmente, quando começou a Revolução Verde iniciou lá pelos Estados Unidos, né? Com um rapaz que eu me esqueci o nome, Norman, alguma coisa. E aí foi se expandindo pelo mundo. Aqui no Brasil, a Revolução Verde foi expandida na época da ditadura militar. Então, foi a partir desse momento de ditadura militar que o país começou a aceitar, né, a vinda desse pacote transgênico, agrotóxico, fertilizante, né, desse modelo de modernização, entre aspas, agrícola, para expandir as lavouras no Brasil, né? Expandir a produção agrícola do Brasil. Então, foi na época da ditadura militar que se expandiu muito aqui. A pulverização aérea, eu não sei ao certo quando começou, mas é justamente para servir a esses grandes latifúndios, né? Quem é que precisa de um avião para pulverizar a sua propriedade? Tem que ser um latifúndio, tem que ser um espaço muito grande, né? Então, a gente vê como aqui no Brasil existe uma péssima distribuição de terra, né? Onde 1% dos fazendeiros possuem quase metade das terras agricultáveis do nosso país. Por exemplo, na Chapada do Apodi, né, que ela foi apontada por um mapeamento que houve na região como uma área que tem grande potencial para a área agrícola, né? Inclusive aqui no Ceará é uma das regiões que mais se destaca na produção de fruticultura, né? E isso tem um marco a partir dos anos mais ou menos de 1980, que é nessa ascensão de mundialização, né, dessa Revolução Verde, o capital ele começa a se instalar nos territórios, né? Chega na Chapada do Apodi a partir dos perímetros irrigados. O perímetro irrigado é Jaguaribe-Apodi, né? E aí, essa é uma política pública que, inclusive, deveria atender aos camponeses, né, aos pequenos agricultores, tendo em vista que é uma área que tem uma escassez de água, né? Então, era justamente para potencializar a produção agrícola dos pequenos agricultores. No entanto, em confluência com esse processo que a Brenda citou, né, quem começa a se territorializar nessa área e começa a expulsar os camponeses que ali vivem, né, que viviam também, são as grandes empresas multinacionais, que é orientada por essa lógica, né, industrial, né, de transformar o campo numa indústria, né? Então, essas empresas elas começam a explorar esses recursos a partir dessa instalação de grandes monoculturas, né? Que inclusive é para atender a um mercado externo, né? É levado para fora, é exportado grande parte dessa produção. Então, por exemplo, lá na Chapada é uma área mais elevada, né? Que é uma formação que fica mais elevada. Então, por exemplo, o uso de pulverização aérea acontecia lá na Chapada, né? Então, foi realizado um estudo, não sei dizer certo em qual ano, mas mais ou menos 2010, 2009, que o ar, por exemplo, de Limoeiro, que é uma cidade que encontra situada assim na parte mais abaixo do Vale do Jaguaribe, nós temos a Chapada e ela encontra-se mais abaixo. Esse ar onde era aspergido o agrotóxico pelos aviões, né, a partir da pulverização aérea, era levado para a cidade. Então foi feito um estudo e foi colocado um medidor, né, para verificar a ocorrência dessa substância no ar. Então foi colocado um medidor em cima da Chapada e outro em Limoeiro, né, que a cidade fica abaixo. Então, em Limoeiro, por exemplo, a presença dessas substâncias no ar era maior do que, inclusive, na própria Chapada, porque o vento, né, acabava levando essas substâncias pelo ar, né? Mas, assim, essa pulverização era feita aérea? Aérea. E quando começou essa pulverização aérea por drones, né?
Às vezes também o pessoal imagina que é um drone pequeno, né? Aquele de tirar foto. Mas são drones que conseguem carregar mais de 50 litros, né? Sim. De agrotóxicos. Então, são drones com capacidade muito grande de pulverização, né? E é importante destacar também que na Agência Nacional de Aviação Civil existem 2.000 drones aéreoagrícolas registrados, sendo que no cadastro do mapa, né, do Ministério da Agricultura, existem apenas 19 prestadores de serviços com CNPJ aptos a, enfim, fazer o manejo, né, desses drones. Então, como é que pode? A gente já imagina aí, né? Como é que existem mais de 2.000 drones cadastrados e 19, né, prestadores de serviço ali? Então, existe um risco muito grande desses drones também serem mal manipulados, né, também. E o fato de você ter um drone para pulverizar um território, uma propriedade, facilita muito, né, para esse grande proprietário fazer a pulverização lá. Então, acaba incentivando, sim, ainda mais o uso de agrotóxicos. Então, é falado que o drone diminuiria os riscos à saúde de quem está pulverizando, mas existem outros milhares riscos a mais com o uso dos drones para pulverização aérea. E assim, não tem uma fiscalização já, porque teve essa questão da PL, né, do veneno, já entrando um pouquinho aqui em relação a isso, que é a PL 6.299/2002, que é um retrocesso legal, né, gente? Ela flexibiliza a legislação sobre o uso de agrotóxicos no Brasil, e isso é uma preocupação para a saúde pública. Vocês veem que precisa ter uma fiscalização mais afunda, não, porque não há, né, na verdade, pelo que eu entendi aqui. Com certeza, né? Tem a questão do... dentro ainda da pulverização aérea, muitas comunidades no entorno dessas propriedades que fazem esse tipo de pulverização são atacadas, né, com essa chuva de veneno. E aí, muitos agrotóxicos são utilizados que tem agrotóxico que nem é permitido aqui no Brasil. O Brasil é o país que mais usa agrotóxicos no mundo, né? E que permite uma quantidade absurda de agrotóxicos no mundo. E ainda assim, eles utilizam agrotóxicos que não são permitidos. Isso já foi visto em vários estudos, né, que o pessoal fez. Tiraram amostras para saber como é que estava, e aí tinham vários tipos de agrotóxicos que não eram permitidos, e ainda o risco da sinergia entre esses agrotóxicos, né? E aí, como é que a PL do veneno, porque assim, a gente chama de PL do veneno, né? Uhum. Ou pacote do veneno, Sim. né? Quando vocês ouvirem aí PL do veneno, pacote do veneno, já sabe do que é que está sendo Tá dito. tudo junto. Que é do projeto de lei 6.299 de 2002. Já começa pelo autor do projeto, né? O autor do projeto, ele é um empresário agrônomo do Partido União Brasil, que tem um patrimônio aí de mais de $1 bilhão e foi ministro da Agricultura no governo Michel Temer, né? Então, essa PL do veneno, uma das coisas assim, mais impactantes é que ela reduz o poder do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério da Saúde sobre a aprovação dos agrotóxicos. Então, antes, a Anvisa, em nome do Ministério da Saúde, e o IBAMA, em nome do Ministério do Meio Ambiente, eles participavam ativamente da aprovação desses agrotóxicos. Então, Hoje não mais. Era Ministério da Agricultura, Ministério da Saúde, Ministério do Meio Ambiente. Qualquer um desses ministérios poderiam ter o poder de veto. Mas agora, o Ministério do Meio Ambiente e da Saúde se tornaram consultivos, né? Então, a Anvisa faz aqueles estudos dos riscos à saúde humana, o IBAMA faz os estudos dos impactos ambientais, mas é justamente o Ministério da Agricultura e Pecuária que vai dar a palavra final se aquele agrotóxico vai ser aprovado ou não. Isso é muito grave. E muitas vezes tem um lobby aí envolvido, muito forte. Existe, já teve
um caso que foi qual era o nome do componente? Era o carbofurano. Esse carbofurano, ele foi barrado a utilização desse carbofurano pela Anvisa, né? E nessa época teve um certo debate ali, né, entre os ministérios, e aí o Ministério da Agricultura, ele era a favor de que mantivesse o uso desse carbofurano, porque era importante para as plantações de café e cana-de-açúcar, sendo que é um componente que, além de trazer questões neurotoxicológicas, né, eram tóxicas para o sistema nervoso, também é teratogênicos, né, que são substâncias que causam anomalias, que causam deformações nos fetos, né. Então, são substâncias super perigosas, né, que têm o apoio do Ministério da Agricultura, né. Então, a gente vê como é importante a participação do Ministério do Meio Ambiente e da Saúde também nesse processo. E como é grave que eles sejam retirados do poder de decisão. Isso. É muito preocupante, né, quando a gente se viu diante dessa proposta de lei lá em 2022, que traz, assim, um grande retrocesso, né, para toda a população brasileira. Então, do ponto de vista, por exemplo, do Vale do Jaguaribe, né, que tem travado, historicamente, sim, uma luta, um processo de resistência contra esse modelo de produção que traz os agrotóxicos, assim, de forma bem forte, né? Lá por volta de 2008, 2010, inicia-se, assim, em Limoeiro, uma proposta de lei municipal para proibir a pulverização aérea, né? Então, assim, foi um marco histórico para nós, porque foi a primeira cidade no Brasil que inicia com essa proposta de lei. Então, no entanto, em maio de 2010, a lei é revogada, né? Então, Que é a Lei Zé Maria do Tomé. A Lei Zé Maria do Tomé. Sim. Então, em 2019 é que vai ser aprovada, né, a lei que proíbe a pulverização aérea no Ceará. Então, o Ceará passa a ser o primeiro estado do Brasil a proibir a pulverização aérea, né? À frente do tempo. Sim. Então, a gente também precisa perceber que foram leis que foram sendo atacadas, né? Por exemplo, a Lei Zé Maria do Tomé, que iniciou-se, né, de uma forma embrionária lá em Limoeiro do Norte, por exemplo, inclusive após a morte de Zé Maria do Tomé, né, que foi um líder socioambiental, muito, assim, que deixou um legado para a Chapada do Apodi, não só para a Chapada, mas para todo o Vale do Jaguaribe, também no Ceará, eu diria que para o mundo todo, porque o Zé Maria, ele enfrentava esse modelo, ele era um líder comunitário que bateu de frente, né, com esse modo de produção e foi assassinado de forma brutal, né? Então, a partir desse assassinato, por exemplo, é que trava-se essa luta, né, de que é preciso pôr freio na pulverização, nesse uso desenfreado de agrotóxico, né? Então, por exemplo, quando a gente vê os dados, o Brasil, entre 2012 e 2021, por exemplo, registrou uma ocorrência de assassinato de 42 líderes socioambientais. Então, a gente percebe que esses conflitos territoriais, né, eles também caminham junto ao uso de agrotóxicos, né? Então, por exemplo, dos 10 países que foi registrado assassinatos de líderes ambientais, como Zé Maria, por exemplo, 7 deles estão na América Latina, né? Então, mais uma vez, a gente retorna àquele debate, né, desse colonialismo, né, que se instala nos territórios do sul global, né? Então, é muito triste, né, quando a gente vê com avanços, com tanta luta, né, tanto
inclusive sangue derramado, e ao mesmo tempo, né, logo em seguida vão aparecendo tantos retrocessos, né, como Sim. teve a derrubada da Lei Zé Maria de Tomé, com essa pulverização de drones sendo permitida, né? Uhum. E dentro da PL do veneno mesmo, né? A PL do veneno, um retrocesso assim que, inclusive, eles reduzem o tempo de aprovação, de análise da Anvisa, né? Então, a Anvisa, ela tem um tempo de analisar os riscos à saúde, assim como o IBAMA também tem um tempo de analisar os riscos ao ambiente, daquele agrotóxico que eles estão querendo ali permitir. E aí, mais outra questão da pele do veneno é que eles reduzem esse tempo dos órgãos fazer esses estudos. Então, mesmo o país já sendo tão assolado por essa questão, né, já com tantos problemas de saúde aflorando, já sendo o país que mais consome agrotóxico por tantos anos consecutivos, que eu já perdi foi a conta, mas acredito que sejam mais de 10. E ainda continuam querendo facilitar a entrada de novos agrotóxicos, Sim. né, em níveis ainda mais altos. Então, isso não dá para aceitar. Sim. Gente, falando um pouquinho sobre esse uso, né, de agrotóxicos por drone, a gente falou aqui também já um pouquinho sobre a PL do veneno, que foi recentemente aprovada aqui no Ceará, né, esse projeto de lei para autorizar o uso de agrotóxicos por drone. A PL do veneno retornou, né, em 2022. 2022, ela Isso. retornou Que com é toda a força. Que é justamente para colocar essa regulação, né, do uso de agrotóxicos nas mãos, inclusive, do Ministério da Agricultura, né, que aí tem Sim. Foi em 2022, né? Uhum. Então, a do Ceará, que a lei foi sancionada em 2019, Sim. a Lei Zé Maria do Tomé. No entanto, em 2024, que foi no ano passado, foi que As cegas, não é? Exatamente. Em dezembro, se eu não me engano. Que retoma, né, e é aplicado esse golpe contra nós, um enorme retrocesso. Foi assim. nas vésperas do Natal. Foi, não Isso. deu pra, assim, bater de frente naquele Articular. momento. Foi tudo muito rápido também. Ainda teve luta, mas foi muito difícil articular, assim, muitas pessoas, né? Sim. Tá, então, gente, foi a partir daí que o movimento Revoga já surgiu. Então, né, você pode falar um pouquinho mais sobre o movimento, Laísa, pra gente? Como é que começou essa mobilização da sociedade civil, né? E por que essa luta é tão urgente? Bom, esse PL foi aprovado, né, em 2024, como a gente já colocou, no finalzinho de 2024, né, um presente de Natal. Então, e aí todos foram pegos de surpresa, né? Então, isso. Em 2025, no início do ano, é que diversos movimentos sociais, entidades, né, comunidades, coletivos, instituições, né, diversas instituições se reúnem aqui em Fortaleza para discutir esse PL, né, e traçar aí rotas alternativas para lutar contra a pulverização aérea por drones, né? Então, é daí que surge o movimento Revoga Já, a campanha Revoga Já, Chuva de Veneno Nunca Mais, que inicia com o plebiscito popular, né? Então, o plebiscito popular é justamente uma ferramenta, né, de votação para a população, para a sociedade civil, né, para que a gente possa compreender o que a população realmente acha desse PL, né? Se realmente essa pulverização por drones é segura, como eles dizem, né? E até porque nós todos somos impactados. Exatamente. Então, todos nós estamos
vulneráveis, né? Porque o veneno acaba chegando no nosso prato de uma forma ou de outra, seja pelo ar, seja pela nossa comida. Então, constantemente a gente está vulnerável a isso. Então, o plebiscito é justamente uma ferramenta que mobiliza a sociedade civil para mostrar para as autoridades, né, para os nossos governantes que esse PL não é o melhor para a população, não é o melhor para o Ceará, né? Então, reivindicar e lutar, né, pela revogação dessa lei. É isso. Sim, e assim, o Instituto Terra e Exames Brasil, através do projeto Saúde Ambiental, chegou junto para fortalecer essa campanha. Acho que a Brindinha pode falar um pouquinho mais. A gente vem fortalecendo esse movimento dentro das escolas, até temos uma urna também. Temos uma urna para cada escola. Fala um pouquinho mais, Brindinha, sobre isso. Esse movimento aí. Tá sendo muito incrível tocar essa campanha dentro das escolas, né? O movimento Revoga Já, a gente tem apoiado, porque assim, enquanto Instituto Terra dos Homens, no projeto de saúde ambiental, nós acompanhamos 12 escolas, né? Então, a gente tem tentado levar para as nossas atividades dentro da escola esse debate, porque é uma coisa que atravessa exatamente a saúde e a natureza, né? Sim. Afinal, nossa saúde não é nada sem a natureza, né? Então, se agride a natureza, tá agredindo a nós diretamente. Totalmente. Então, assim, eu acho incrível que quando a gente leva esse debate, muita gente realmente não tem nenhum acesso, né? É uma informação que não é passada, né? Não, inclusive, a quem interessa não repassar essas informações, né? A gente vê que muita gente não sabe, assim, sobre o tema, né? Então, geralmente, quando eu faço essas atividades, eu levo notícias, né, de jornais para os alunos poderem ver, né? Os alunos e as alunas poderem ver, e aí eles conversam entre si sobre o que eles têm lido, né? E é difícil, tipo, eu não vi ainda quem não apoie o Revoga Já, porque, nossa, é uma campanha muito, muito fácil, inclusive, de ser conversada, porque quando a gente coloca as questões, né, todas as pessoas entendem, né, que as suas vidas estão em risco. É uma coisa que não tem muito o que discutir. A vida da gente está em risco, né? E E vocês aí, levam conhecimento também, né? Informação, na verdade, pro pessoal. inclusive, eu costumo até trazer uma questão do Enem, Olha o Enem aí. que eles apontam, né? Tem um enunciado que diz assim, né? Foi feito um estudo e viram que os agrotóxicos, eles têm uma familiaridade com substâncias mais gordurosas, né? Tem aquela história de substâncias polar e apolar, a água se dá com uma, a gordura se dá com outra, né? E aí a gente usa o detergente, porque o detergente pega na gordura e pega na água e leva a sujeira embora. Uhum. Pois é, e aí o agrotóxico, ele tem essa familiaridade com gorduras. E ali dentro dessa questão eles trazem, né? Entendendo isso, eles analisaram amostras de sangue, de urina e de leite materno. Qual dessas amostras teve a maior quantidade de agrotóxico? Então, qual dessas amostras tem a maior quantidade de agrotóxico, né? Dentro do estudo que foi que eles viram. Aí tem os itens lá. E aí, para você entender, né, que como ele se agrega muito mais facilmente às gorduras, o leite materno é onde vai ter a maior quantidade desses agrotóxicos, né? Então, como isso tem afetado, né, as crianças mesmo, o que eu chamo, na verdade, as crianças, os adolescentes, são grandes cobaias, né? Então, aí eu até lembro de uma música do Cheiro do Queijo, lá do Maracanã, que ele diz assim: existe uma contrariedade em dizer eu te amo para uma criança, destruindo o mundo em que ela vai viver, né? Então, isso é muito forte.
Perfeito. E falando um pouquinho já sobre essa questão dos alimentos, né? Acho que a gente pode puxar um pouquinho para a soberania alimentar, né? Porque quando a gente fala de soberania alimentar, também estamos falando do que é que nós estamos falando, na verdade, né? Que experiências já existem aí nos territórios, mostrando que é possível produzir comida sem veneno, né? Muita gente não tem essa crença que é possível, mas né? Com autonomia, cuidado e justiça. Como é que a gente pode fazer isso? Como é que é a visão de vocês em relação a essa produção mais digna, mais saudável também? Bom, quando a gente fala sobre o uso de agrotóxicos, sobre esse modelo de produção que é tão perverso, né? Também temos esse outro lado bonito, a agroecologia, uma produção sem veneno, né? Então, a gente no ProFCAM, que é o projeto de extensão, né, que eu mencionei anteriormente, a gente sempre trabalha do ponto de vista da denúncia e do anúncio. A gente sempre comenta sobre isso, sempre discute que é preciso sim denunciar essa estrutura, né? Esse modelo e também todo o mal que os agrotóxicos trazem para as nossas vidas, para a natureza, mas também precisa anunciar, né? Então a gente atua justamente no fortalecimento da territorialização camponesa, produção agroecológica, no Baixo Jaguaribe, sobretudo as comunidades que compõem a Chapada do Apodi, né, as comunidades camponesas. Então, tem sim uma outra alternativa de plantar de forma saudável, né? Por exemplo, a CSA, né? Meu Quintal em Sua Cesta, que é uma experiência agroecológica que a gente acompanha na Chapada do Apodi, mais especificamente em Tabuleiro do Norte. Então, é um grupo de agricultores, né, de camponeses que tem quintais agroecológicos, onde tem todo o seu sistema com uma diversidade de cultura, né, de plantas, que servem justamente para alimentar, né, que é um processo muito bonito de fecundação da terra, que não é violento, que não está atrelado à monocultura, como a Brenda trouxe, né, é diverso e é saudável. Então, essa autonomia, essa produção onde a agroecologia, as feiras e esses alimentos circulam na cidade, no campo, né? É muito importante para a gente mostrar que existe resistência, né, a esse modelo de produção. Existe uma galera que está aí plantando comida de verdade, que está colocando comida na mesa, ao contrário das commodities, né, que é onde é utilizado grande parte dos agrotóxicos aqui no Brasil. Então, os dados eles escancaram que a fome no Brasil ela tem crescido, né? Então, como é que um país comemora safras recordes, no entanto, a fome cresceu assim de uma forma assustadora? Então, a agroecologia é um modo de produção que coloca justamente um saber que é ancestral nos territórios, né, das comunidades camponesas, indígenas, que tem uma forma de se relacionar com a terra diferente, onde ele não está ali para agredir ela, onde a terra não é um recurso que só tem ali um papel de dar comida, né, de prover lucro. Não é um processo de produção onde existe esse respeito com a natureza, né, com o solo, que é um organismo vivo, né? Então tem vida ali. Então, a CSA, por exemplo, é uma dessas experiências que eu acompanho junto ao ProFCAM e tem sido muito bonito ver florescer em um território onde, como eu já falei anteriormente, que é um território onde está muito presente uma produção voltada para o lucro, né, para exportação, que tem havido muitas intoxicações, mas também é importante mostrar que está se produzindo comida sem veneno ali.
Então, é o que a gente coloca como uma pesquisa militante também, né? Porque a partir do projeto de extensão, a gente também atua do ponto de vista da pesquisa, enquanto comunidade científica, né? Então a gente não vê, por exemplo, a comunidade apenas como aquele local em que a gente vai lá, extrai informações. Não, a gente vivencia ali o território. É o que Orlando Fausto Borda, né, que é um sociólogo latino-americano, coloca, que é o sentir pensar. Né? É colocar o pé no território, são as relações orgânicas que se dão, então a gente desenvolve essa relação próxima aos camponeses para entender até como eles compreendem, enxergam e também os seus processos produtivos para que a gente possa desenvolver, né, atividades que fortaleçam cada vez mais esse modo de produção, né, agroecológico, sustentável. Então, é um pouco disso que eu quero trazer para essa discussão sobre justiça ambiental, né? Que é a gente ter acesso a uma comida de verdade, uma comida saudável, porque Nutritiva. é nutritiva e nutre não só o corpo, mas também a alma, né? Então, é desse ponto de vista que eu quero destacar essa experiência. Então, é isso. Perfeito. Eu trouxe também alguns dados, né? Porque isso sempre entra em questão, né? A alimentação da população sempre entra em questão quando a gente começa a debater esse assunto, né? Uhum. E aí é importante a gente sempre lembrar que 70% do que a gente consome, né? Do que a população brasileira consome é de produção advinda da agricultura familiar, né? E muito da agricultura de subsistência, né? Da galera que planta para comer e vende o excedente. Então, muito do que a gente consome, 70% para ser mais exata, vem da produção da agricultura familiar. Brenda, só uma dúvida rapidinho. Esse 70% ele é aqui no Ceará? São dados do IBGE, né? Então, 70% do que a população brasileira consome vem da agricultura familiar. E aí, dentro desses dados, né, que nós temos, a agricultura familiar, ela também é muito importante na geração de empregos. Ela corresponde a 67% das ocupações rurais. Então, às vezes, muito se fala, né, de modernizar a agricultura não sei o quê, e aí ter os empregos não sei o que, modernos, mas isso a gente sabe que é falácia, né? Que a agricultura familiar é o que realmente está movimentando a economia do campo. E aí, para as pessoas, né? E aí também tem um dado, né, de que sobre o agronegócio, né? Porque o agronegócio, ele produz... Ele consome 85% dos agrotóxicos utilizados no Brasil vem da produção de apenas 6 culturas, né? 6 tipos de culturas, né? E aí, principalmente, vem a soja, o milho e a cana-de-açúcar, né? Então, você imaginar que dessa quantidade enorme de agrotóxico que o Brasil usa, 85% é utilizado para essas 6 culturas. Então, a gente já vê que são grandes latifúndios, né? Utilizando essa quantidade enorme de agrotóxico. E aí, é importante destacar que 77% da terra agricultável está nas mãos do agronegócio, né? Então, como essa conta não fecha? Né? Como é que o agronegócio tem tanta terra e a agricultura familiar que produz a maior parte da nossa alimentação? A questão da exportação também, e aí, justamente do que a Laisla coloca, né? Que muito é exportado mesmo, é também usado para alimentar os bois, né? E esse boi também é exportado, né? Então vai muito para fora e a gente fica com os danos. Sim.
Uma dúvida, gente, que acabou me surgindo, assim, essa questão do acesso ao alimento orgânico. Em alguns pontos a gente vê que o alimento, quando ele é orgânico, a gente também já mexe com o capital. Em alguns cantos são mais caros, etc e tal. Como é que vocês veem essa questão do acesso aos alimentos orgânicos? Quando a gente vai num supermercado, por exemplo, a gente encontra mais alimentos com índice de agrotóxicos mais altos, porque assim, deixou-se muito essa questão do plantar, né? Do plantar na minha casa, do colher. Então eu vou ali no supermercado, encontro o que eu quero e dali eu retiro o meu alimento, né? Como é que vocês veem essa relação? Bom, o capitalismo, ele é muito perverso. Eita. É bom Repete. começar. Bom, o capital, ele é muito perverso, né? Então, ele suga todas as formas de produção também que são orgânicas. Então, tem muita. Por exemplo, você mencionou sobre os supermercados, e a gente às vezes encontra nessas redes de supermercados alimentos orgânicos, mas que estão a um preço altíssimo, né? E grande parte da população não consegue ter acesso a esses alimentos, porque a gente também precisa entender de onde é que vem esse alimento orgânico, né? Porque também tem algumas experiências de agricultura que tem um modo de produção mais atrelado ao capitalismo, embora seja menor, né? Então, tem ali uma produção, às vezes, com assalariada, não é familiar, mas vende ali, comercializa o alimento orgânico. Por isso que é muito importante a gente falar das feiras da agricultura familiar, feiras agroecológicas, né? Que tem justamente esse papel, essa função de trazer para a cidade as famílias que estão produzindo no campo, né? E famílias comprometidas com a alimentação sem veneno. Famílias que colocam, inclusive, um preço acessível para esses alimentos, né? Então, é importante diferenciar essa produção, né? Esses alimentos que são orgânicos, que vêm da agricultura familiar ou que está ali no supermercado, né? Enfim, que isso também influi ali no preço. E também é importante que quando a gente pensa que as terras do agronegócio ela está expandindo, né? Isso já são dados aí do próprio Ministério da Agricultura, vai divulgando esses dados, né? Então, as áreas do agronegócio ela vai expandindo. Então, já existe estimativa de que as áreas de soja, por exemplo, daqui para aproximadamente 10 anos, aumente mais de 30%, né? E aí eles fazem essas estimativas, né? E dentro dessas estimativas do Ministério da Agricultura e Pecuária, já tem um dado de que provavelmente as plantações de feijão e de arroz, elas vão reduzir. E aí, como isso vai impactar, né, no valor dos alimentos, né? Como vem impactando já no valor dos alimentos, né? A perda de terras que antes eram utilizadas para a produção de alimento e passam a ser utilizadas para exportação. E aí, como isso chega no bolso do consumidor final, né? E é importante a gente também sempre chamar a atenção de como a saúde da população de renda mais baixa tem piorado, assim, drasticamente, né? O pessoal não está tendo acesso a um alimento de qualidade. E muitas vezes o ultraprocessado sai mais barato e acaba sendo isso a opção a ser comprada, né? Sim. Então, crianças, mesmo assim, miudinhas já nos ultraprocessados direto, né? Como isso impacta? É por isso que eu digo, somos cobaias, né? Sim. Ninguém sabe como isso pode gerar. E aí, é interessante colocar, né, que quais investimentos o governo tem colocado
dentro do agronegócio e dentro da agricultura familiar, né? Por que é que existem tantas concessões de empréstimos e perdão de dívidas para o grande latifundiário, né? Isso a gente está falando de muitos bilhões, né, dentro do governo. E aí a agricultura familiar fica desassistida, né, de vários desses investimentos. Por que é que não tem essa capacitação em agroecologia, né? Esse sistema de transgênico, agrotóxico e fertilizante foi vendido também para o agricultor familiar. E isso foi uma violência tremenda, porque os sistemas pequenos da agricultura familiar não se sustentam nesse modelo. Os agricultores acabam se endividando, tendo que estar sempre comprando semente, comprando agrotóxico, né, comprando fertilizante. E aí é interessante também destacar que esses agrotóxicos, eles têm um imposto baixíssimo, né? Porque é que um produto que mata um produto que traz tantos danos ao ambiente e à saúde da população, tem um imposto tão baixo, né? Assim que para onde é que tá? Porque se eles não estão pagando esse imposto, esse dinheiro tá saindo de algum canto, né? Quem é que tá pagando? Né? São todos nós que estamos pagando tudo isso, né? Para esse sistema aí se manter. Então, por que é que não tem esses investimentos na agricultura familiar de capacitação, de maquinário também? Algumas máquinas são interessantes ali para a produção do pequeno agricultor, né? Tem aquelas máquinas forrageiras, né? Que facilita ali na produção do adubo, na cobertura do solo. Então, tem uma diversidade de equipamentos que também podem ser usados na agricultura familiar, né? Nas pequenas propriedades, que podem ainda garantir mais eficiência para essas produções, né? Então, por que é que os investimentos são tão pequenos dentro desse setor e dentro do setor do agronegócio os investimentos são de bilhões? Então, isso vai refletir naturalmente no valor dos alimentos, né? Porque se a agricultura familiar que produz alimentos não está tendo um investimento, né, que merece ter nessa produção, é lógico que os alimentos não vão ter também um valor tão baixo, né? Então, a gente tem que também sempre se atentar para essas outras questões que estão por trás dessas produções. Sim. A Brenda trouxe um aspecto muito importante, né? Que são os investimentos. E aí, quando a gente fala de agricultura familiar, né, nós do ProEFCAM e através das rodas de conversa, dos processos formativos que a gente vem desenvolvendo, a gente sempre fala sobre uma agricultura familiar camponesa, né? Porque tem muita experiência também de agricultura que também tem exploração, né, que é produzido no campo, mas tem exploração. Então, quando a gente fala de agroecologia, de experiências relacionadas a uma produção camponesa, é também um sistema que desenvolve e é respeitoso e tem um papel ali social também, né? Então, por exemplo, sobre investimentos, a gente tem lá na CSA, por exemplo, as comunidades que abrangem a CSA, que é justamente um coletivo de agricultores camponeses que produzem alguns alimentos, né, dentro ali da capacidade de cada quintal agroecológico, sem veneno, e eles vendem para pessoas que se vinculam ao projeto, né, que é chamado de coagricultores. Então, eles levam todo mês a cesta que aquele coagricultor, né, que são pessoas que estão, por exemplo, na cidade, compram daqueles camponeses. Então, por exemplo, o quintal deles tem uma produção muito voltada para a tecnologia social.
Bom, e essas tecnologias sociais, elas são muito importantes porque fazem parte do desenvolvimento de um modo de produção que vai em contrapartida a esse modelo que aí está, que prioriza uma tecnologia que eles dizem avançada, essas tecnologias, por exemplo, de tratores enormes. Isso quer dizer que o agricultor familiar, por exemplo, não precisa disso? Não, não é isso, mas é que, por exemplo, experiências como estas, que têm se desenvolvido a partir da tecnologia, das tecnologias sociais, vão em contrapartida a esse modelo que, na verdade, exclui esses pequenos agricultores, produtores e camponeses, né? Então, acaba facilitando ali a sua produção e é muito comprometido com o ponto de vista sustentável, né? Então é isso. E quando Laila coloca da questão da agroecologia, né? O que é essa agroecologia, Sim. né? Como é o sistema agroecológico? Uhum. Um sistema agroecológico, ele tem primeiro que uma diversidade, né? Mas um dos princípios também da agroecologia é cuidar do solo, né? Que o solo ele é vivo. Então, esse solo ele vai ser cuidado, vai ser feito um adubo orgânico a partir. Então, são sistemas que utilizam as tecnologias baseadas na natureza, né? Então, se o solo de uma floresta ele é adubado pelas folhas, frutos, flores, né? Pedaço de pau que cai tudo ali no solo e aduba aquele solo, enriquece o solo. Por que não utilizar esse material para produzir o adubo para os sistemas, né, de produção agrícola? Então, é feita a compostagem, né, orgânica para utilizar o adubo orgânico ali nas plantas. O solo é coberto, né? Porque quando a gente vai para uma floresta, o solo não é coberto. O solo sendo coberto, ele vai estar ali mantendo a umidade, mantendo a vida do solo, né? Então, os plantios, eles são pensados consórcios, né, de plantas. Algumas plantas ajudam no desenvolvimento de outras, né? Então, por exemplo, quando você planta um milho associado a um feijão e um girimum, né? O milho vai prover ali a palha para estar cobrindo o solo. O feijão, como é da família das fabáceas, né? Uma leguminosa, vai estar trazendo nitrogênio do ar e colocando na terra, né? O nitrogênio, que é um nutriente muito importante para as plantas prosperarem. Então, vai fixar esse nitrogênio no solo ali para o milho usar. O girimum vai se espalhar ali pelo chão, inclusive vai reduzir o aparecimento de muitas ervas espontâneas, né? Então, vai ter um equilíbrio ecológico no que está sendo plantado ali. Por que não ali perto botar um pé de mamão, né? Um pé de banana, uma árvore que vai crescendo devagarzinho. Enquanto essa árvore vai crescendo, eu tô colhendo a macaxeira que está sendo plantada perto dela, né? Eu tô colhendo outros alimentos que está sendo plantado ali perto daquela, sei lá, daquele pé de caju que está crescendo, né? Enfim, daquele pé de ata que está crescendo, né? Então, aproveitar as podas, né? Fazer podas nas árvores estratégicas, né? Que podem melhorar a produção daquela planta e aquela poda já servir para compostar, para devolver ao solo essa nutrição, né? Então, é um sistema que vai respeitar os ciclos naturais, né? Então, os ciclos de nutrientes, né? Vai ter um microclima ali que vai ser mais resistente a eventos de chuva e mudança de temperatura muito drástica, porque como vai ter uma biodiversidade maior, vai resistir naturalmente a esses eventos. Então, são sistemas que chamam agroecossistemas, né? Muito biodiversos que vão conseguir se manter ali, né? Então, é sobre realmente difundir a palavra da agroecologia, né? Entre a agricultura camponesa. Gente, eu queria trazer uma pauta aqui também, né, puxando essa questão da produção de alimentos, trazer como é que isso se relaciona com o racismo ambiental,
né, do ponto de vista de vocês, quem são os corpos e os territórios mais atingidos pelos impactos, né, do uso intensivo de agrotóxicos no Brasil. Isso é uma pauta central, né, que a gente precisa discutir, acho que é fundamental para o nosso embasamento aqui do nosso podcast. Bom, as comunidades, a população afetada são aquelas que se encontram ali próximas a áreas que estão mais vulneráveis, assim, do ponto de vista da incidência de agrotóxico, né? Por exemplo, comunidades indígenas, camponesas, tradicionais como um todo, escolas, que ficam localizadas perto de lavouras, por exemplo, onde tem ali a incidência de uso de agrotóxico, por exemplo, porque tem muita comunidade próxima ali, por exemplo, de um monocultivo, onde é usado assim de forma massiva os agrotóxicos. Então, são comunidades que acabam estando assim mais vulneráveis, né, a essas substâncias e também aos efeitos que ela traz para a sua vida, de doença, por exemplo, né? Então, recentemente, foi produzido juntamente com o Proefcam, o Movimento 21 e o Na Terra, né, que é um grupo de estudos da UES, onde foi produzido um vídeo denúncia em que uma escola lá de Limoeiro, né, que fica na Chapada do Apodi, por exemplo, os pais estavam relatando muitas crianças e adolescentes intoxicados, porque a escola está rodeada por um monocultivo de banana. Então, o agrotóxico utilizado a partir dos drones, por exemplo, ou através de outras formas, como trator, né, acabam chegando a essa escola e as crianças e os adolescentes acabam sendo alvos que estão mais vulneráveis, né? Então, a Larissa Bombardi, inclusive, denomina esse processo como infanticídio, porque 18% das intoxicações daqui no Brasil de agrotóxicos atinge as crianças e adolescentes. Então, os pais relatam que as crianças, por exemplo, sentiram fortes náuseas, vômitos, que isso é um sintoma, inclusive, de uma intoxicação por agrotóxico, né? Eles comentam no vídeo, e é muito forte quando eles dizem que as crianças não querem se alimentar, não querem tomar água da escola, né? Então, elas acabam tendo o seu direito de ter acesso à educação negado, porque a criança que está doente, o adolescente que está doente, ele não consegue estudar, né? Não consegue aprender. Então, é um relato, né, muito forte que tem acontecido, por exemplo, na região. Então, esse vídeo ele foi produzido justamente para denunciar o que estava acontecendo na escola. Ocorreu há pouco tempo, foi nesse ano ainda, há poucos meses. Então, o racismo ambiental é justamente quando essas comunidades, essa população que está próxima a essas áreas de cultivo onde é usado muito agrotóxico, são atingidos, né, de forma direta. Então, Depois compartilha. Rapidinho, licença. Depois compartilha com a gente esse vídeo, claro, Liza, pra gente poder botar na descrição, pra quem quiser ver, né, poder ter acesso também a esse conteúdo. Exato. Porque é muito que a gente vem falando aqui, o agrotóxico, ele é uma ameaça invisível, que a gente não consegue ver onde ele vai estar ali, né? Vem através dos alimentos, da água, e é justamente isso, a importância de levar essa informação para a população em geral. E quando a gente usa esse termo racismo ambiental, né, muitas vezes as pessoas se perguntam, nossa, nunca vi, né, esse conceito. E aí é sempre importante, né, a gente falar, destacar que a primeira coisa que a gente pensa, por exemplo, quando tem um lixão, né, a céu aberto, instalado em algum local, esse lixão jamais vai ser instalado próximo de uma área nobre, né? Sempre vai ser, com certeza, sempre vai ser colocado ali um lixão perto daquelas
populações de baixa renda. E pelo histórico, né, de questão racial que o Brasil tem, né, de preconceito racial que o Brasil atravessou durante toda a sua história, as populações afro-indígenas, né, são as que são mais afetadas, né? Então, são essas pessoas que estão majoritariamente dentro das estatísticas de baixa renda, né? Então, são essas pessoas que estão sendo mais atingidas também em relação aos impactos ambientais, né? Então, quando a gente traz essa questão da pulverização aérea, né? A quem essa pulverização aérea vai atingir, né? Se não são essas comunidades que são invisibilizadas, né? Até tem a questão até da vulnerabilidade, né? A gente costuma falar que elas são vulnerabilizadas. Elas não são vulneráveis, mas elas foram vulnerabilizadas historicamente, né? E é importante também, é muito importante os movimentos sociais, né, que têm feito o papel de difundir a agroecologia no campo, né, como o movimento dos pequenos agricultores, o movimento sem terra, né, os assentamentos que estão sendo também conquistados pela OPA, são movimentos que estão fazendo a Constituição Federal valer, no sentido de fazer a reforma agrária acontecer, né? Então, a reforma agrária ela tem sido impulsionada por esses movimentos, né, majoritariamente. E além desses movimentos trabalharem em prol da divisão das terras, também estão trabalhando em prol de uma produção mais orgânica, né, mais ecológica. Então, a importância de todos esses movimentos e vários assentamentos pela reforma agrária dentro do campo, né, é de uma questão assim que a gente sempre precisa colocar, né, porque nada é dado de bandeja, né, sempre são os movimentos que vão e conquistam esses direitos. Através de muita luta, né? Prontinho. Então, gente, é só para reforçar que essa luta não é só dos agricultores ou da agricultura familiar ou da agricultura familiar camponesa, né? Mas também é uma luta pela saúde pública, tá? E para encerrar esse diálogo que a gente teve aqui nessa mesa só de mulheres, que eu tô achando encantador, eu queria que a Liza, né, ela convidasse a todos para conhecer um pouquinho e apoiar a campanha Revoga Já, né? E a Rede Reaver, o Instituto Terra e Desames Brasil também estão nesse plebiscito popular, então fazer esse convite para que todos possam estar votando e conhecendo um pouco mais sobre essa luta. Isso. Eu gostaria de convidar a quem nos assiste, né, de conhecer o plebiscito. A gente tem no Instagram, por exemplo, o perfil do Revoga Já, que o usuário é movimento_revoga já. Então, se você tiver o interesse de levar o plebiscito para alguma comunidade ou coletivo que ainda não participou, entre em contato. Se quiser conhecer mais, levar o plebiscito para algum evento, né, que atenda a essa urgente votação, para que a gente possa pressionar a quem desenvolve, né, as políticas públicas, quem aprovou esse PL, que é um retrocesso, né, e a gente está mobilizando o plebiscito para dizer que nós, cearenses, não queremos veneno na nossa mesa, não queremos o veneno espalhado pelo ar através de drones, né. Então o plebiscito ele tem justamente essa importância de mobilizar a população, de pressionar as autoridades para que a lei seja revogada, né? Então é isso, eu agradeço, né, pelo convite. Perfeita. Bem, pessoal, então eu queria agradecer demais a participação de vocês e a disponibilidade por estarem aqui. A Liza veio lá de Morada Nova para fazer parte desse podcast tão importante, né?
E é muito importante a gente estar nesse espaço de discussão e levar também essa discussão para todos os cantos aí, esse debate de um tema tão importante como esse. Então, queria agradecer vocês por estarem aqui conosco e fortalecer mais ainda, né, esse movimento. Vocês querem finalizar com agradecimento? Só agradecer também, né? Agradeço muito a participação. É um espaço que é sempre importante a gente estar construindo, né? Tá fazendo acontecer, porque se a informação não está sendo passada, né? A gente tem que buscar fazer essa informação chegar nas pessoas, né? Ser disseminada. Então, TDAH e Rede Reaver, né? Também tá junto aí, levando a campanha do Revoga Já. Então, a gente sempre fica buscando novos espaços de estar contribuindo com a campanha, né? Porque realmente se a gente é aquela frase, né? Nós por nós. Então precisamos fazer essa campanha ir para frente, para a sociedade se informar, porque é impossível a pessoa que se informa sobre isso ser a favor dessa chuva de veneno, né? Então, é mais um dizer que a população está atenta, né? Que a população reivindica a sua saúde, reivindica não um hospital oncológico para ter direito de se tratar, mas reivindica não precisar disso, né? Reivindica ter sua saúde sem precisar desse tratamento, né? E também deixar minhas saudações agroecológicas para quem constrói as agroecologias nos territórios, né? Até nos espaços urbanos. Estamos levando, inclusive, hortas para dentro de escolas aqui em Fortaleza e tem sido uma experiência maravilhosa. E sem o uso de agrotóxicos. Com certeza, nos princípios agroecológicos. Então, minha gratidão por estar construindo esse espaço e sempre que eu puder, vou estar construindo esse espaço. Mais uma vez também, né, agradecer pelo convite, pela oportunidade. Como a Brenda colocou, é muito importante construir esses espaços educativos também, né, como esse, que levam informação que vai na contramão dessa destruição, que traz uma esperança, né, para que a gente se fortaleça, se una e se articule para que a gente possa vencer esses drones que têm sido, e todas as formas de opressão, né, que têm marginalizado, adoecido, né, as pessoas. Então é isso. Muito obrigada. A gente que agradece aqui. E seguimos gritando por justiça, né? Justiça socioambiental, pelo direito à terra, à dignidade e ao meio ambiente equilibrado, que é o que nos sustenta no final de tudo, né? O movimento organizado tem resistência e tem força e tem futuro. Então, só gratidão, gente, por esse momento de hoje. Chegamos ao fim de mais um episódio e você não esquece de dar o seu like nesse vídeo e acompanhar nossas ações através das redes sociais, TDAH_Brasil e rede.reav. Até o próximo episódio.